Bom, Antônio, há vários aspectos mesmo, dimensões em que o problema deve ser analisado, né? Em primeiro lugar, esse problema menor que é a redução do consumo interno de carne, há um certo receio na população. Como se sabe, no caso da carne bovina, 80% do que se produz é consumido no próprio país. Haverá uma leve retração? Sim, mas isso não trará grandes problemas, não. No entanto, as duas principais empresas do setor, e esse é um aspecto importante, tanto a Brasil Foods como a JBS, são empresas de capital aberto com ações negociadas aqui na Bolsa. Qualquer dúvida sobre a qualidade dos produtos que são lançados no mercado por essas duas empresas faz com que os preços das ações mergulhem. Foi o que ocorreu na sexta-feira. Ações da JBS desabaram aí mais de 10%. As ações da Brasil Foods também desabaram mais de 7,5%, quase 8%. Resumindo, as empresas brasileiras, sem considerar aí a desvalorização que nós tivemos ontem de frigoríficos como Minerva e Marfrig, recuaram pelo menos 6 bilhões de reais. Esse é um aspecto muito importante. Agora, em terceiro lugar, é preciso considerar o efeito sobre toda a cadeia produtiva. O economista Gessner de Oliveira, da GO Consultoria, né, disse que há um aspecto que é importante a ser estudado na questão. Resumindo, ele pediu para que dois economistas da sua consultoria fizessem estudos utilizando aquela matriz insumo-produto do IBGE. Os economistas Andréa Cury e Mariana Orsini, da GO Associados, vou corrigir, a GO Associados, dimensionaram esse dano potencial da operação carne fraca, né? Os resultados são mesmo preocupantes, como ele diz num artigo publicado hoje na Folha de São Paulo. Uma possível redução de 10% das exportações de carne acarretaria uma redução no valor de produção de quase 14 bilhões de reais. Na massa de salários de pessoas envolvidas com essa produção, nós teríamos uma redução de 2 bilhões e 300 milhões de reais. E a arrecadação do governo cai também. Cai 1 bilhão e 100 milhões de reais. E, o mais grave, nós teremos a perda de aproximadamente 420 mil empregos. Ou seja, a reação, os efeitos no mercado, na economia, são danosos e preocupantes. É possível mesmo sair dessa situação? É, mas nós perderemos muito tempo para essa recuperação. No entanto, há possibilidade, é preciso tomar algumas atitudes, e é sobre isso que Rafaela Fávaro conversou com o professor Carlos Eduardo Dalto. Ele é da Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo. Ele diz que há iniciativas que devem ser tomadas imediatamente após a Operação Carne Fraca. E ele dá dicas de como o setor pode reverter o atual cenário. Veja. Professor, muito obrigada pela sua vinda aqui nos nossos estúdios. Bom, na sexta-feira foi deflagrada essa operação pela Polícia Federal, Carne Fraca, que trouxe um certo pânico, uma certa cautela por parte de compradores, de consumidores. Como que o senhor vê essa operação como um todo? Olha, acredito assim que a primeira postura que nós devemos ter é separar a carne fraca da carne forte. Não dá para criminalizar todo o setor em detrimento de algumas poucas e isoladas ações de alguns agentes que supostamente cometeram atos ilícitos. Eu vejo que existem muitos mitos, existem muitas questões que está tomando uma dimensão totalmente fora, desproporcional do que realmente é o setor da pecuária e o setor da parte de animal. E a gente precisa tomar um pouco de cuidado com relação a isso, com essas generalizações, porque o setor eu vejo que ele é muito maior. Eu estive hoje de manhã conversando com alguns especialistas e algumas pessoas que trabalham no setor e eles me disseram o seguinte: Dalton, não existe um dos setores do agronegócio como um todo que é mais fiscalizado do que a proteína animal. Então eu vejo assim, um pouco de cautela neste momento. Ação por parte das entidades, dos órgãos públicos e das autoridades, mas também cautela por parte do consumidor em tomadas de decisões precipitadas e conclusões precipitadas. É um setor realmente que investiu muito nessa parte de tecnologia, de fiscalização, para ser tão penalizado assim por algo tão pequeno? Não, com certeza. E é um setor que exporta para 150 países. É um setor que tem fiscalizações nacionais e internacionais muitíssimo fortes. Quando uma indústria, um frigorífico, faz um contrato para fornecer, por exemplo, uma grande rede de fast food,
além das fiscalizações oficiais, eles também são altamente fiscalizados pelas normas internacionais dessas empresas. Então, é um setor, sim, que ele é muito bem organizado, ele tem uma política de fiscalização muito forte e que, com certeza, precisa ter essa oportunidade de explicar um pouco melhor esses pontos específicos que, porventura, possam ou não ser confirmados. Bom, após toda essa operação, houve uma queda muito forte nas ações dessas empresas envolvidas ou não com essa operação. Há um temor de que haja o fechamento de mercados internacionais, de que haja uma queda no consumo de carne aqui no Brasil. O que os frigoríficos hoje podem fazer? Que atitudes eles podem tomar? Como eles podem tirar algo bom de toda essa crise que se criou agora? Olha, eu diria o seguinte, que no primeiro momento é fazer a gestão da crise. Num segundo momento é repensar algumas práticas dentro do setor. Por exemplo, você intensificar as políticas de compliance dentro do setor e de governança corporativa para essas empresas, para que tenham ações pontuais, rígidas e severas para quem quer que seja que saia das virtudes e daquilo que prescreve a lei. Outra questão muito forte, eu vejo assim, nós tivemos uma primeira relação com o consumidor quando as grandes empresas foram para a mídia, com propaganda, com marketing direto. Então, a minha pergunta é, será que não é um momento para colocar esta relação num outro patamar e de uma forma mais profunda com os seus consumidores? E talvez um momento muito importante para usar esta crise para tirar alguns mitos que ainda persistem dentro da cadeia da proteína animal junto ao consumidor, que já deveriam estar suplantados. Então, eu vejo que são alguns pontos, se as empresas souberem gerenciar corretamente, pontualmente, neste momento da crise, mas também pensar numa relação mais profunda no médio e longo prazo, pode fortalecer. Inclusive, o Brasil pode sair fortalecido em mercados como Estados Unidos, União Europeia e a própria Ásia em relação ao rigor fitossanitário da proteína animal que nós exportamos. Muito tem se falado sobre esse temor dos mercados internacionais, que o Brasil brigou muito para conseguir ganhar esses mercados e agora eles podem ser fechados. Só que 80% da nossa carne ainda fica aqui. Falta um pouco de cuidado com o mercado interno? Com certeza. Eu acredito assim que precisa olhar e dar uma resposta para a população. A população ela realmente ficou um pouco preocupada, muitos ficaram preocupados, alguns tons de exageros, mas eu acredito que a população interna ela precisa. Eu diria o seguinte, a população interna ela precisa entrar dentro de um frigorífico, ela precisa entrar dentro de uma fazenda e entender como são as práticas que são executadas na fazenda. O que são oferecido para os animais, como é o manejo desses animais, como é a cria, a engorda, o transporte, o abate desses animais. Então é uma oportunidade de mostrar para a população que existem normas e que essas normas são rigorosamente estabelecidas e principalmente tirar esses mitos, esses conceitos que ainda estão enraizados, como por exemplo de que o animal sofre, de que o animal é maltratado, porque infelizmente a gente acaba vendo somente notícias ruins quando surgem desse setor e de outros também. São casos isolados na maioria das vezes, né? Exatamente. Os pecuaristas acabam sendo afetados indiretamente, porque as denúncias são contra empresas, mas eles são os fornecedores dessas empresas. Também existe alguma ação que os pecuaristas possam fazer para melhorar a imagem deles? Não, com certeza. A partir do momento em que você mostra as práticas de manejo veterinário dentro de uma fazenda, como é que são criados os animais, todo o cuidado que tem, desde, por exemplo, as vacinas e todo o trabalho que é feito em termos de nutrição animal, eu vejo que isso também vai criar no consumidor uma outra percepção sobre o animal, em detrimento daquela percepção antiga de que se maltrata animais, de que se faz uso indiscriminado do animal. Eu vejo que tem sim uma oportunidade para o setor como um todo atuar e atuar de forma incisiva. Passado, talvez, vamos dizer assim, essa tempestade, eu vejo que precisa ter uma aliança dos setores, de toda a cadeia, desde o produtor até quem fornece a parte de nutrição, às empresas, aos frigoríficos, aos consumidores e associações, para desmistificar essas questões que estão na cabeça do consumidor. Então, existe sim uma oportunidade muito grande. E até para o próprio Brasil mostrar lá fora e mostrar internamente também tudo o que é feito e tudo o que foi evoluído ao longo dos últimos anos em termos de produção de proteína animal.
Por fim, vamos falar um pouquinho sobre o governo, porque toda essa ação começou justamente dentro do Ministério da Agricultura, uma investigação contra fiscais acusados de corrupção. Como você enxerga a ação que foi tomada pelo próprio Ministério, pelo governo federal diante dessa crise? Olha, até o que nós estamos observando de sexta-feira até hoje, a gente tem visto uma atuação tanto do presidente Michel Temer quanto que da equipe econômica, especialmente do ministro Maggi, de uma forma muito intensa, muito incisiva, muito preocupante. Ele saiu à mídia, ele defendeu os produtores, ele defendeu a cadeia, ele já tirou alguns mitos, como por exemplo a questão do papelão, que foi completamente mal interpretada. Eu vejo assim que eles tomaram algumas atitudes iniciais muito importantes. No próprio sábado, o presidente Michel Temer conversou com o Donald Trump, esclareceu alguns pontos. Estão sendo providenciadas algumas notas técnicas para os mercados, para tentar acalmar especialmente os mercados internacionais, que estão ali um pouco polvorosos com as notícias, com o que se chega até ele. Então, até este momento, o gerenciamento da crise, sobre o meu ponto de vista, está sendo muito bem executado. Agora sim, esse é só um primeiro momento. Há que se fazer todo um trabalho na cadeia para que esse efeito seja minimizado e, principalmente, para que a gente volte a gozar de toda a credibilidade que a proteína animal tem, tanto interna quanto externamente. Não é por menos que nós passamos muito recentemente a fornecer carne in natura para os Estados Unidos. Então, isso é fruto de um trabalho sério que vem sendo feito e que 33 pessoas, algumas pessoas que supostamente fizeram atos ilícitos, não podem contaminar todo o setor e muito menos o agronegócio como um todo, né? Falando em agronegócio como um todo, só para a gente finalizar, se fala muito sobre os efeitos negativos sobre a cadeia pecuária, mas a gente não pode esquecer também que o produtor de soja, de milho, ele é fornecedor de um insumo para essa cadeia. Exatamente. Ele também pode ser afetado por isso? Não, com certeza, porque afinal de contas a alimentação do gado, a alimentação das aves e dos suínos, que são os nossos principais produtos, eles vêm da agricultura. Então, com certeza a cadeia como um todo, ela vai ser prejudicada. Mas eu diria o seguinte, é muito precipitado ainda falar em números, é muito precipitado ainda falar no tamanho da extensão. Que vai ter um tamanho na extensão? Vai. Mas eu acredito que se nós agirmos, se as autoridades, juntamente com toda a cadeia, agir pontualmente e de uma forma firme e eficaz, esclarecer as dúvidas e levar informação a todos os públicos de relacionamento, consumidores brasileiros e internacionais, nós vamos ter uma tendência a dissipar esses mitos, essas situações que estão acontecendo e recuperar a credibilidade aí num médio prazo. Muito obrigada pela sua vinda aqui, pelas suas explicações, professor. Obrigado. E vocês acabaram de ouvir a entrevista com Carlos Eduardo Dalto, ele é professor da FGV e especialista em negociações do agronegócio. Voltamos ao programa. Pois é, agora a luta é recuperar a credibilidade, mas é preciso também bater na mesa, principalmente com quem conhece o nosso trabalho. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse ontem, no início da noite, que teve autorização do presidente Michel Temer para que, se necessário, endureça na reação aos países que vierem a bloquear as importações de carne brasileira. Comércio é assim, disse ele, às vezes tem cotovelada. Ele comentou esse assunto numa entrevista concedida no Ministério da Agricultura. Se tiver de ter uma reação mais forte, ele disse, farei com toda tranquilidade. Ele acrescentou que mais cedo havia pedido permissão ao presidente Michel Temer para endurecer, se for o caso. Ele se referia praticamente apenas ao Chile, né? Blairo fez esse comentário sobre a hipótese de embargo da carne brasileira pelo Chile. O país fez um comunicado ao Brasil, mas não esclareceu muito a extensão dessa restrição. O ministro lembrou que o Brasil é grande importador de produtos chilenos também. Ontem, Costa Guedes, né? Sebastião Costa Guedes, do Conselho Nacional de Pecuária de Corte, lembrou que nós compramos muitos produtos do Chile, inclusive salmão, e que também podemos bloquear a entrada de salmão chileno no país. Bom, a União Europeia disse que não tomará medidas adicionais, apenas suspendeu a compra de carne de 21 estabelecimentos que foram alvo da Operação Carne Fraca. Desses estabelecimentos, 4 exportam para o bloco. A lista foi divulgada mais cedo pelo Ministério da Agricultura e mostra que nos últimos 60 dias, tanto a Brasil Foods como a JBS exportaram para a Europa. Os outros 2 não foram informados. O Egito também teria informado sobre a possibilidade de restringir a compra de produto brasileiro. Bom, potencialmente, em todos esses 33 países
países que compraram carne dos 21 estabelecimentos alvos da Operação Carne Fraca podem pedir informações, segundo o ministro. Seria algo natural, comentou Blairo Maggi. A concretização de uma suspensão total desses países e blocos econômicos seria, de fato, um desastre, admitiu o ministro. Mas ele toma atitudes, né? O governo toma atitudes. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, visita hoje a planta da Seara em Lapa, no Paraná, um dos alvos da Operação Carne Fraca, que foi deflagrada na última sexta-feira pela Polícia Federal. A empresa é uma das que exportam para a China, país que suspendeu as compras do Brasil. E se as conversas do ministro Blairo Maggi com os representantes desses países compradores de carne brasileira não funcionar, o presidente Michel Temer já autorizou que representantes brasileiros viajem para esses países para argumentar junto a esses compradores, junto a essas autoridades, a suspensão, né? Deve suspender esse embargo à carne brasileira. Portanto, já há toda uma estrutura para contornar essa crise que foi causada por essa operação. Bom, daqui a pouco nós veremos os efeitos disso nos preços de carne de boi, também de frango e de suínos. Não houve, sim, grandes alterações, pelo menos até ontem, viu, Antônio? Mas eu volto com mais detalhes daqui a pouco. Agora é com você em Campo Grande.